Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global, nosso entretenimento e geopolítica de domingo. Mais tarde, joguinho da seleção, hein? Sou Lucas Luma de Castro, professor de História e escritor do Brasil ao Cão, né? A gente adiantou um pouquinho, né? Esse domingo por conta do jogão da seleção, então a gente não pode perder, né? Então, vamos que vamos, né? E vamos em mais um entretenimento e geopolítica. Afinal de contas, ficção não é geopolítica, mas nem sempre geopolítica é ficção, e a gente vai destrinchar sempre filmes, e vou botar aí, filmes, séries, músicas, e esse filme polêmico, hein? Polêmico. Beleza, Gabs? Tranquilo. E vamos de Brasil aí, né? Vamos que vamos. Brasília. Para você deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu comentário, né, nesse vídeo aí. E vamos, que hoje o assunto é polêmico. Estou aqui com o cara da melhor farofa de churrasco do Brasil e o homem do marketing, Gabriel Batista. Como é que é a frase? Para você não custa nada, mas para a gente custa muito. Então, vamos nessa. Dedo no like, ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu comentário. Like, sininho, ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu comentário. Curta, se inscreva e deixe seu comentário no nosso Poder Global. Vamos que vamos. Bom, o filme de hoje, né, que a gente vai falar, é um filme chamado Citizen... Como é que é? Citizen... É O Justiceiro, a tradução, mas eu esqueci o nome em inglês agora. Citizen Vigilante. Vigilant, né? É um filme bastante polêmico, talvez aí o mais polêmico aí que a gente tem aí dos alemães nos últimos tempos. Foi proibido na Alemanha, mas está disponível em várias plataformas, vamos botar assim, do mundo inteiro. Aqui não ficou disponível, mas está disponível no Prime Video dos Estados Unidos, enfim, e várias outras plataformas. A gente assistiu o filme, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente do Gabs, a gente vai fazer um debate aqui, mas o filme é bastante interessante, porque fala muito sobre essa questão da imigração nos Estados Unidos. A história consiste numa pessoa, né, um cara que tinha uma família, perde tudo, né, e ele acaba fazendo justiça contra imigrantes que são criminosos na Europa e faz justiça com as próprias mãos. Muita gente falou que o filme é xenofóbico, essa coisa toda, enfim. A Alemanha proibiu, mas o Elon Musk disponibilizou. O filme está fazendo um sucesso danado. E como a Gazeta do Povo e o Globo assistiram, porque criticaram, eu achei que a gente podia também criticar e fazer a nossa crítica. Se tivesse sido proibido no Brasil, o que não foi, a gente não teria feito. A gente falaria sobre a proibição, mas a gente não faz coisa que transgride. Mas como não foi, a gente viu, assistiu o filme, e o Elon Musk, para peitar a decisão da Alemanha, disponibilizou no X o filme. Está disponível para todo mundo e disponibilizou para todos os alemães. O filme é um filme interessante. De passagem, tem uma galerinha aí da Alemanha que já assistiu, hein? Já chegou à casa dos milhões. Ele peitou a decisão e bem polêmica isso, né? Eu, sinceramente, não sei se isso é bom, se isso é ruim, enfim. Eu não acho bom a gente entrar numa de censurar qualquer tipo de arte, a não ser que seja propaganda. Qual a diferença de propaganda para uma ficção? A propaganda, ela vende, né, um produto, ela fala de uma realidade, e se ela for mentirosa, ela tem que ser punida, porque, teoricamente, você vai vender um produto, você tem que falar a verdade, como já houve situações assim. Caso da Casas Bahia, enfim, e várias outras grandes empresas. Por exemplo, se alguém chegar aqui e disser cigarro é uma coisa que faz bem à saúde, tem que ser punido, porque é uma mentira, é uma coisa que é cientificamente errada. Eu não vejo que seja punido, não tem que ser punido. Eu acho que tem que haver um debate e você tem que expor a ideia e confrontar a ideia de que está sendo... Se é uma propaganda enganosa, existe punição para isso. Tem que ter punição. Você não pode mentir, você não pode enganar uma pessoa. Porra. Você está vendendo... Por que você não faz uma propaganda contrária a que está fazendo mal? Ao invés de, sei lá, punir. Não, mas aí existe outra... Eu estou falando isso no mundo inteiro, cara. Isso é a regra do mundo inteiro. Se você faz uma propaganda
e você lucra com isso, e você mente dizendo que esse produto é bom, você está mentindo. Tá fazendo uma... Então tem que punir boa parte das empresas, né? Porque tem muita propaganda aí que faz alusão a uma coisa ótima que não é. É uma verdade. A gente sabe como é que funciona a lei nesse ponto, mas eu, pelo menos no meu ponto de vista, tem que haver uma punição. A pessoa não pode mentir deliberadamente. Bom, então já é um ponto de discordância. E a gente vai para mais, né? O filme ele trata, como eu falei, eu assisti o filme também, trata de um cidadão que começa a fazer justiça com as próprias mãos, o justiceiro, que é o nome traduzido, e ele passa a tomar, né? Começa a ficar popular na internet. As pessoas começam a gostar, os europeus ali começam a gostar das atitudes dele, e ele começa a ser perseguido pelo próprio Estado, né? Sabe? Que dá lá, valoriza, né, o trabalho de imigração, enfim, aquela coisa toda. Eu, assim, vou dar minha opinião, bem sincera sobre isso. Eu acho que ele traz problemas reais. Sim, essa questão da imigração desenfreada trouxe problemas reais. Mas eu não gosto, opinião minha, do discurso da direita europeia em relação à imigração. Opinião minha, sabe? Até porque a gente falou isso na live passada, do Putin, existe uma tentativa de moldar a direita em direção a esse lado russo e esse lado nacionalista europeu do passado, que não é bom, no meu ponto de vista. Tá entendendo? Então, a minha crítica ao filme é que ele traz essa visão, ele não traz uma visão, na minha opinião, de uma direita judaico-cristã, que eu acho melhor, em termos democráticos. Ele traz uma visão mais moldada a esse princípio do guineano, que é, vamos botar assim, da Europa. Então, esse é o meu ponto de vista, sabe? Mas, estou aberto aí ao debate, então passo para você, Gabs. Fala aí. Eu não vejo assim, apenas uma questão do guineana. Até porque o Dugin já entrou na esfera religiosa da Rússia. A Rússia qual que é a religião lá mesmo? É cristã, só que é ortodoxo. É o cristão ortodoxo. O Dugin já se entranhou aí no mantra dos ortodoxos. Mas ele se entranhou no mantra... boa parte Hã? Ele se entranhou, ele está se entranhando lá na Europa. E é aí que está o problema, porque as pessoas acham que o Putin ele é conservador porque ele é religioso, defende a família, nananana. Só que não. Ele faz o uso religioso como um instrumento ideológico. Exatamente, concordo. Por isso é que eu vejo elementos disso no filme. Mas aí é opinião minha. Não, eu acho que eu não vi elementos disso daí no filme, não. A visão que eu tive foi... Não sei se é uma visão, sei lá, ingênua da minha parte, mas eu achei que o filme trata mais sobre vingança. O cara tenta se vingar, porque né, no início ele vê eu acho que era ele, né? No início do filme. Sim. Ele vê a mãe morrendo e ele tenta fazer justiça com as próprias mãos. Assim, é errado e ao mesmo tempo não é, né? Porque, caraca, é uma questão assim de botar no lugar do outro. Se fazem isso com a sua mãe ou com a minha, porra, qual é o sentimento que a gente vai ter? Esqueci de botar aqui. Aí, ó. O sentimento que a gente vai ter não é de amor e nem vai ser de, porra, algum modo vingança. E o filme é nada mais, nada menos do que uma crítica ao que o próprio Estado vem fazendo em prol dos imigrantes. Porque tem estados da Europa que dá mais subsídios para imigrantes do que residentes. Exemplo. Oi? Exemplo. Cara, Inglaterra, a própria Alemanha. Não, os Estados Unidos, por exemplo, tem a cidade santuário.
que realmente vai dar muito subsídio para a imigração, que é Los Sim, Angeles, Inglaterra, sabe? Alemanha, Bruxelas. Mas assim, desculpa interromper, eu não gosto muito desse discurso, sabe, de que Mas eu não estou falando de discurso, eu estou falando da visão que o filme passa. não, sim, mas assim, eu não gosto de essa culpabilização de todos os problemas da Europa só na mão do imigrante. Eu acho que foi feito de uma Então, forma mas eu errada. não estou falando isso. Não, mas eu estou falando que o discurso dessa direita é esse, entendeu? Como Tá, sim. se você se expulsar todo mundo da Europa, passa no telefone. Não, a começar, quem trouxe esse problema foi o próprio europeu, né? Sabe? Então Exatamente. é uma coisa meio complicada. E assim, eu também eu sou contra qualquer tipo de censura. Esse tipo de censura, ainda mais tratando da ficção, porque eu sempre falo isso. Arte e opinião pessoal, declaração pessoal. Aqui, nós estamos dando declaração pessoal. A gente tem ônus e bônus. Agora, não é a mesma coisa a arte. A arte não é uma declaração pessoal. Então, eu posso fazer, por exemplo, um cara que eu detesto. Escrever sobre um vilão assim que eu odeio e que eu não concordo com as atitudes dele. Mas eu posso fazer. É o princípio da minha imaginação. Então, isso realmente é uma coisa muito ruim. E eu não concordo com a proibição do filme. Porém, eu acho que ele tem elementos, do meu ponto de vista, que ele fala de um problema real, mas o remédio que ele propõe para mim é errado. Mas é um ponto de vista meu. Pode continuar, foi mal. Mas é um filme. É Claro. claro que vai pegar um problema local e vai fazer um enredo hollywoodiano. Mas, enfim, o filme ele traz meio que uma crítica ao que o Estado vem fazendo, dando mais subsídios para os imigrantes do que os naturais de países europeus. Pelo menos essa é a visão que eu tive, né, do filme. E relatos dos próprios coprodutores que falaram sobre isso, que é uma maneira de protestar contra o que o Estado europeu vem fazendo contra os cidadãos europeus. Agora, com relação à violência, realmente, antes de haver esses problemas todos de imigração e etc., a violência já acontecia na Europa. Então, assim, realmente ficar depositando um problema que já existia antes de existir um problema de imigração desenfreada causada pelos próprios europeus, aí também é meio que uma sandice e uma covardia. Mas eu trouxe aqui um pequeno apanhado sobre... Como se a Europa não tivesse problemas antes, né? Pois Sabe? sempre Aliás, teve problema. sempre teve. A Europa. Quem é que criou as duas guerras mundiais? Começa por aí, pô. Quem é que tá, qual é o conflito que está tendo agora? É um conflito nada de imigrante, é um conflito europeu. Rússia e Ucrânia. Agora, quem permitiu que o Estado europeu, de uma certa maneira, tirasse o conforto dos próprios europeus, foram os europeus, que deram um poder máximo para o Estado, a tal ponto de criar a União Europeia. E a União Europeia é essa corrupta pra cacete. E ninguém questionou, Muita coisa, muita coisa. Corrupta Quem pra é que caramba. votou naquela velha lá, aquela bruxa? Ninguém. É. Ninguém. Vamos que... Ela é uma burocrata colocada num poder máximo, mas foi parar lá como? Foi É votação. uma burocrata colocada por outros burocratas. Então, porque a eleição daquela bruxa lá da União Europeia, ela parte da própria cúpula, né, dos deputados de cada país da União Europeia e etc., e bota aquela porcaria lá, que sinceramente eu sou contra essa União Europeia. Mas vamos lá, Gabs. Traz os seus. É babaquice demais isso. É como se fosse uma União Soviética do século XX, do século XXI, aliás.
Bom, o filme Citizen Vigilante, dirigido por Uwe Boll, que bom esse nome, né? Retrata uma visão geopolítica pessimista e polarizada do Ocidente e da Europa. A obra reflete a frustração com o fracasso das instituições de justiça, a crise migratória e o choque entre valores culturais tradicionais e os novos paradigmas sociais. No caso, o movimento anti-woke. Por isso que o Elon Musk está, né, endeusando o filme, que também o filme trata sobre isso. Ele trata, não, ele faz meio que um traçado sobre esse movimento anti-woke. Bom, como a pauta não é movimento anti-woke, vamos lá, a visão geopolítica de Citizen Vigilante. O longa apresenta um mundo onde o contrato social padrão foi quebrado unilateralmente. Ele retrata uma geopolítica focada em 3 pilares principais. Primeira, falência institucional. O protagonista, um norte-americano vivendo na Europa, decide agir por conta própria após concluir que as leis e os tribunais falham em proteger os cidadãos e punir criminosos. O Estado é visto como ineficiente e burocrático. Segundo, crise migratória e choque cultural. O estopim da violência do protagonista ocorre contra imigrantes. A obra levanta debates profundos e que geram polêmica, resultando no banimento do filme na Alemanha, por exemplo. Sobre a integração de estrangeiros e a suposta perda do controle sobre a segurança nacional e fronteiras europeias. Terceiro e último, a polarização das redes sociais. O Vigilante torna-se um herói popular na internet, enquanto as autoridades oficiais, como a Interpol, tentam detê-lo. Isso ilustra a divisão de um mundo onde a justiça com as próprias mãos é aplaudida por uma parcela da população que se sente ignorada pelo poder central. E termina aí. É um filme bem interessante, sabe? Mas eu ainda repito, eu acho que ele tem essa visão. Eu acho que existe, o meu ponto, a minha crítica é isso. Ele traz muito essa questão da violência, e existe sim muita violência na Europa por conta dessa imigração desenfreada, porque são culturas diferentes de qualquer jeito. E o problema não é só a imigração, né? É a ausência da justiça. Sim, sim. Dos próprios tribunais, que criminalizam os europeus e endeusam e botam no último patamar os imigrantes. Só que assim, não tem que haver um lado. A justiça, o Estado não tem que escolher um lado. O filme então. Ela tem que fazer valer a pena. Ela tem que defender não só o natural, como o imigrante igualmente. Uhum. Não tem que pegar um e botar lá em cima e descer o outro. Tanto é que não faz sentido a existência disso. Porra, qual que é o símbolo da justiça? Não é a balança? Uhum. Então. O filme traz essas questões. Ele reclama também do Poder Judiciário em alguns momentos. Ele me lembra muito um filme que lançou aqui no Brasil chamado O Justiceiro, não, O Doutrinador. Eu fui ver esse filme no cinema. Que ao invés do imigrante, né, que era um centro da polêmica, eram os políticos. E o cara se fantasiava, né? E também tinha essa crítica ao judiciário, que o judiciário beneficiava os políticos e tal. Ele se fantasiava e começava a matar um monte de político. É baseado numa história em quadrinho. Tem esse filme. Interessante esse filme também. Mas eu repito, eu não acho que a culpa é do imigrante por todo o mal que acontece na Europa. Eu vejo isso muito com um olhar muito reticente. Penso eu, que isso tem a ver com uma estratégia política desses partidos mais à direita, europeus, que são uma direita, acho, mais complicada.
Bem mais complicada que a americana, por exemplo. Até Eu pelas acho que tem relações... envolvimento com partidos da Europa. Eu acho que tem a ver mais com uma organização criminosa fora do continente europeu. Sim, pode ser também. Pode ser também. Porque, assim, aí que tá. A gente tem que olhar sempre com um olhar crítico qualquer filme. Eu, assim, acho que ele traz problemas reais. Essa questão, por exemplo, que você trouxe aí do judiciário, é uma reclamação muito grande do europeu mesmo, sabe? De, por exemplo, não estou falando... Eu não vou nem entrar na esfera criminal. Acho que o ponto aqui, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem sobre isso, que tinha empresas abertas por estrangeiros que pagavam menos imposto do que por europeu, entendeu? Porque tinha que ter um subsídio e tal. Sendo que há uma grande desigualdade na Europa também, tá entendendo? Então Sim, o há problema uma social existia antes da existência de problemas imigratórios. Há essa reclamação, que a política está sendo feita só para ele, não está tendo com a gente e tal. E essas pessoas foram para lá, essa imigração total sem controle, como deveria haver, que tem que a imigração é importante, tem que ter, ninguém é contra ninguém é contra a imigração, desde que seja feita de uma forma legal, né? De uma forma fiscalizada, legalizada, como qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil, idem, sabe? Mas essa imigração foi feita desenfreadamente para que muitos conseguissem voto. Em troca, eu vou deixar tu entrar aqui e tu me dá teu voto. Isso é fato, entendeu? Então, eu particularmente, também acho que o remédio que eles propõem para essa questão é um remédio errado. Mas aí é opinião minha. Enfim, a gente tem essa discordância. Mas tu quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que o problema de imigração da Europa é um problema de Estado. Galera, se você... péssimas, políticos horríveis, enfim. Aí dá no que dá. Aí a gente está vendo o exemplo disso daí na Europa. Galera, se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, ative o sininho, né? E vamos que vamos. Vamos torcer para a seleção hoje, né, Gabs? Com certeza. Eu chuto aí uns 2-1. Também vou de 2-1. Difícil. Beleza, galera? 2-1 para o Brasil, tá? 2-1 no Brasil. Falou, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu. Entretenimento não é só entretenimento. É poder, é narrativa, é controle. Poder global.